Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui. Seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Na aula de hoje, aula 11, né? Continuando o assunto água quente, vamos falar de dimensionamento. Bem, os objetivos da aula, de modo geral, coloquei apenas um único objetivo, que pode ser desmembrado em mais, né? Apresentar metodologia para o dimensionamento de sistemas de aquecimento de água. Aqui, pessoal, nós vamos ver desde como calcular o consumo diário. Também como determinar o sistema, calcular o sistema de reservação, que é basicamente o boiler, né? Vale destacar, pessoal, que aqui nessa aula de dimensionamento nós estaremos nos referindo ao sistema de reserva por acumulação, tá bom? Não sistema de aquecimento por passagem, não. E também sistema de distribuição interna, né? Ramal, subramal, colunas e tudo mais, beleza? Só para lembrar, né? Nós temos aqui subramal, ramal e colunas, ok? Aqui são algumas referências que eu utilizei na elaboração e na preparação do material que compõe essa aula. Ok, então a NBR 7198, né? Conforme nós vimos nas aulas anteriores de água quente, ela que fixa as exigências e os critérios para o dimensionamento. Nesta aula, para fins didáticos, eu vou dividir o dimensionamento em cálculo do consumo diário, né? Vou colocar aqui, ó. Cálculo do consumo diário, então eu preciso prever inicialmente qual que será o volume de água quente consumido na edificação, né? Para cada tipo de edificação. E aí sim, com base nisso, eu vou determinar os outros componentes do sistema de instalação predial de água quente. O sistema de reservação, que basicamente é o boiler, né? Aqui nós... Então, se já tem um reservatório, é acumulação, né? Fica bem claro. Não preciso nem dizer. E o sistema de distribuição interno, né? Colunas de água quente, né? Coloquei aqui colunas de água fria, pessoal, que o método é o mesmo, tá bom? Vou até colocar aqui o termo correto. Que a gente vai usar basicamente aquele mesmo roteirinho de cálculo que nós vimos na aula de número 3 do curso, tá? E aí o ramal e o subramal. A diferença é que nessa etapa aqui agora eu não vou dividir igual eu dividi no curso de instalações, né, na aula 3, quando a gente falou de dimensionamento dos trechos de tubulação de água fria, eu dividi em cálculo do ramal, do subramal, depois das colunas, depois do barrilete. Aqui a gente vai fazer tudo de uma forma só. Isso porque a gente já viu, né, anteriormente. Então aqui essa parte aqui é de dimensionamento, sistema de reservação e dimensionamento, sistema de distribuição. Ok. Então, vamos para a primeira parte do cálculo, né, referente à aula de dimensionamento, tubulações de água quente. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o consumo diário, né? Então, de acordo com a norma, né, as peculiaridades de cada instalação, as condições climáticas, as características de utilização do sistema são parâmetros a ser considerados no consumo
de água quente, né? Na prática, nós temos algumas tabelinhas que nos auxiliam para saber estimativa de consumo, tá bom? O consumo diário também é chamado de estimativa, tá? Estimativa de consumo. Ok. Então, o dimensionamento dos geradores de água quente, né? No caso de equipamentos de acumulação, como eu mencionei para vocês, nós vamos usar até os equipamentos de acumulação. Ele é realizado com base na estimativa de consumo diário de água quente, né? Na verdade, essa estimativa de consumo aqui, pessoal, que a gente chama de água quente, o termo mais adequado seria água morna. Já já a gente vai falar por quê. Porque essa água aqui não é a água que é diretamente produzida pelos geradores, né? Ela é uma água representada por uma mistura, tá bom? Ela é uma mistura de água quente, né? Geralmente a 70 graus Celsius, ok? E água. Vou até colocar de azul, acho que vai ficar mais legal. E água fria, né? Tem autores que utilizam 17, né? Tem outros que já utilizam 20, ok? Nessa faixa aqui. Basicamente isso, né? Ela é uma mistura dessas duas, ok? Então seria a estimativa de consumo, por exemplo, para o chuveiro, para o banheira, né? Mas lá eu não uso água quente, propriamente dita, a água que é produzida pelos equipamentos de aquecimento, né? É uma mistura, ok? Dessa água quente com a água fria disponível na rede também. E aí o consumo de água quente, né? Ele é estimado tendo em vista a edificação pela seguinte equação: CD é igual a P vezes Q aqui. Então vamos entender cada um desses termos. Então o CD, pessoal, como o nome já diz, é o consumo diário, ok? É o consumo diário. Quanto vai se consumir em um dia naquela edificação, com base nas características da edificação. O P, pessoal, é a população, né? É o número de indivíduos que utilizarão água quente, né? Ok? Basicamente isso. E o que, pessoal? Aqui é o consumo per capita, né? De água quente. Quanto se consome água quente por pessoa e por dia, né? Quantos litros de água quente por dia uma pessoa consome, basicamente. E para ter acesso a essa informação, nós vamos acessar a tabela 11.1, né? É a tabela que tem essa informação do que, tá bom? Essa tabela aqui, olha. Então, a tabela de estimativa de consumo, né? Vamos destacar o que é importante aqui para gente. Então, olha, para apartamento vale destacar que é 60 por pessoa, né? Outra coisa que é importante aqui para residências, né? Aí tem uma diferença. Se a residência for utilizar o sistema de aquecimento a gás, é 40, né? Se for utilizar o sistema de aquecimento elétrico, é 45. Se for utilizar o sistema de aquecimento solar, é 50. Tranquilo? Então, se for fazer o cálculo do consumo diário, né, para uma edificação e ela for residencial, eu preciso fornecer outras informações, como o meio utilizado para realizar o aquecimento. Tranquilo? Então, vamos fazer o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: determinar o consumo diário de água quente para uma residência com 3 dormitórios, 1 quarto de empregada e será utilizado o sistema de aquecimento a gás por acumulação, né? Então será utilizado o sistema de aquecimento a gás
por acumulação. Então, já coloquei aqui na tela para a resolução do exemplo. Então, vale destacar que ele quer saber qual que é o consumo diário, né? Para uma edificação, ele diz que é uma casa, né? Outra coisa importante que ele diz, além de falar que é uma casa, foi também estabelecido o número de quartos que tem lá, né? Para a gente conseguir calcular a população. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui, pessoal, é a população. E aí, quando for preciso consultar o que, a gente volta o slide. Então, a população, pessoal, nós já sabemos, calculamos isso lá na aula de número 1, né, no iniciozinho do curso, né, na primeira aula do curso, nós calculamos também o consumo diário de água fria. E se vocês observarem bem, né, a equação é extremamente semelhante, para não dizer idêntica, né? E a população lá nós calculávamos contando o número de pessoas dentro da edificação. Para lembrar, pessoal, um quarto de empregada eu conto como uma pessoa, né? E um quarto comum, né? Eu conto como duas pessoas, ok? Então, só para lembrar, nós temos 3 quartos, né? Tenho 3 quartos. Em cada um dos quartos eu tenho 2 pessoas. Mais a dependência de empregada que conta como uma pessoa, ok? Então, se a gente fizer as continhas aqui, 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Então, nós temos 7 peoples. 7 pessoas. Ou 7 habitantes, né? Do jeito que vocês preferirem, tá bom? Aí, só para lembrar aqui, número de quartos, né? Só para lembrar na hora de vocês estudarem. Ok, depois que eu determinei então a população, pessoal, já posso determinar qual seria o consumo per capita, né? Vamos colocar aqui. Colocar consumo por pessoa dia. E aí, pessoal, para fazer isso, a gente vai precisar acessar aquela tabelinha, né? Então, esse valor nós obtemos a partir da tabela 11.1. Então, vou voltar o slide aqui para não ter que ficar transicionando a tela. Vou voltar o slide para a tabela 11.1. Então, nós temos aqui a tabela 11.1. Estamos falando de uma edificação residencial. Uma edificação residencial que utiliza o sistema de aquecimento a gás, né? Então, nós vamos utilizar 40 litros por dia, né? Então, ó, voltando aqui, nós temos que o Q... Vamos dar para a caneta aqui. O Q aqui é 40 litros dia por pessoa, né? Só para deixar claro. Por isso que é per capita. E aí, depois que eu calculei, então, o consumo per capita, né? Na verdade, a gente só olhou na tabela esse consumo per capita. Eu posso, então, determinar o que é solicitado na continha, que é o consumo diário. E para determinar o consumo diário, pessoal, nós recorremos àquela equação, não, que diz que o consumo diário é a população, people, vezes consumo per capita, né, durante o dia. Então, se a gente substituir os valores aí, nós temos que a população é de 7 habitantes, né? Lembrando que nós estamos falando de uma casa. Se eu estivesse falando de um apartamento, aí esse valor seria por apartamento. Aí tem que contar o número de apartamentos por pavimento, depois multiplicar pelo número de pavimentos, tá bom? E o que é 40? Fazendo a multiplicação aí, né?
nós temos um valor de 280 litros. Beleza. E aí, nós finalizamos esse exemplo 1 aqui, né? Esse aqui, 280 litros, é a quantidade de água, né, necessária para atender diariamente essa edificação. Lembrando que o volume do reservatório, né, de água quente, ele tem que ser necessário para atender pelo menos um dia de consumo, né, 24 horas de consumo. Ok? Vale destacar, pessoal, que essa água aqui, olha, que esse volume de água aqui é água quente mais água fria misturada, tá bom? Nós chamamos isso aqui de água morna, tá? Mistura. Ok? Mais para frente eu vou mostrar como determinar apenas o volume de água quente, né? É uma porcentagem em relação desse volume de mistura aqui. Tranquilo? E aí nós vamos encerrando a primeira parte da aula 11 aqui, deixando para a segunda parte falar sobre o dimensionamento do sistema de reservação. Ok? Deixo com vocês meu abraço, até a próxima.